Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo, né? Doutor Gilberto que esteve no Congresso na Flórida há pouco tempo e trouxe muitas novidades para nós, né, doutor Gilberto? Boa tarde, Jéssica, é um prazer estar sempre aqui. Na realidade, foi um treinamento específico sobre um dispositivo que a gente tem utilizado na realização do cateterismo cardíaco, que é um exame de imagem que a gente passa por dentro da coronária. Esse exame chama tomografia de coerência óptica. Então, é um exame muito importante para duas situações. Primeiro, muitas vezes a gente tem um paciente com sintomas típicos, a gente faz o cateterismo cardíaco e não identifica nenhuma obstrução mais grave. Então, muitas vezes a gente passando esse catéter, né, de tomografia, a gente consegue ver placas que não são graves, obstrutivas, mas que mostram características de instabilidade. Ou seja, tem fissuras, muitas vezes tem coágulos ou mesmo úlceras que marcam uma lesão que é potencialmente instável e, consequentemente, pode desencadear um quadro de infarto, por exemplo. Então, é uma ferramenta que nos ajuda, nesse caso, a ir além do diagnóstico apenas pelo cateterismo, né, e poder tratar lesões que são potencialmente bastante perigosas. Isso é uma grande evolução da medicina, então, Com também, certeza, né? até porque a resolução desse dispositivo é muito superior a outro dispositivo mais antigo que chama ultrassom intracoronário. Então, a resolução da angiotomografia é 10 vezes maior. Né? E outra situação que ela nos ajuda muito é para guiar o procedimento de implante do stent. Então, para a gente poder implantar o stent de maneira adequada, a gente tem que saber com certeza qual é a extensão do segmento comprometido, qual é o diâmetro do vaso, e outra informação muito importante é se tem cálcio ou não. Cálcio é o componente do osso, né? E que muitas vezes torna a lesão quase impossível de ser dilatada com balão, a não ser que a gente lance mão de alguns outros dispositivos específicos para isso. Então, a angiotomografia tem uma capacidade muito grande de identificar o cálcio, localizá-lo e mais quantificar a sua presença. E a grande diferença desse treinamento que eu fui fazer na Flórida é que está sendo lançado um novo software desse dispositivo que tem acoplado inteligência artificial. Então vai tornar muito mais simples essas medidas, elas vão ser praticamente automáticas, sem precisar interferência do médico. Porque anteriormente a gente tinha que sair do local onde a gente está, ir no console, fazer as medidas. Agora é tudo automático na tela e a gente tem todas essas informações no sentido de selecionar o stent adequado e, se for o caso, lançar mão desses dispositivos que destroem o cálcio, ou fragmentam o cálcio e, consequentemente, facilitam depois o implante do stent. Doutor Gilberto, e aonde que é usado isso? É mais utilizado em hospitais somente? Só em hospitais. Ele pode ser utilizado, como eu falei, tanto no exame diagnóstico, quanto num paciente que já tem uma obstrução identificada e vai precisar fazer o tratamento. Então, no exame diagnóstico, ele aumenta a acurácia diagnóstica do cateterismo convencional. E já no tratamento, né, quando a gente vai fazer uma angioplastia, por exemplo, ele aumenta a segurança e faz com que a gente selecione tanto o stent quanto outros dispositivos necessários de maneira adequada, dando mais informações, muito mais informações do que a angiografia, que é o cateterismo, né? A gente tem algumas imagens aí que vão passar enquanto o Dr. Gilberto vai explicando, né, Dr. Gilberto? Exatamente. Então, se essas imagens estiverem aparecendo na tela, a gente vê na parte inferior um corte longitudinal que fica muito claro onde está o stent. Então a gente consegue ver as hastes do stent e consegue ver, mais importante, outra informação que esse dispositivo dá, se as hastes estão bem apostas, bem dilatadas. Se não estão, elas aparecem em cor diferente e ajudam o médico a identificar qual é o local que ele tem que dar um retoque. E na imagem superior, do lado direito, a gente vê quase uma imagem tomográfica de dentro da coronária. Então é como se a gente navegasse com uma câmera por dentro da coronária. Então a gente consegue ver o segmento de coronária onde não tem stent e a gente consegue passar por dentro do stent, enxergar as hastes e ver como elas estão apostas ou conformadas à parede do vaso. Então isso dá uma segurança muito grande no sentido da gente poder dizer, não, esse stent está bem implantado, posso parar o procedimento, né? Em relação, por exemplo, à angiografia pura e simplesmente. Doutor Gilberto, e qual a previsão para nós termos essa utilidade assim, dessa tomografia intracoronária aqui em Porto Alegre? A tomografia já está disponível agora. Esse software, que é a grande novidade,
e ele está sendo em fase final de liberação pela Anvisa aqui no Brasil e deve ser liberado para uso comercial a partir do início do ano, janeiro é a expectativa. Então, certamente isso vai ser uma grande ajuda, uma ferramenta mais completa do que nós temos hoje em dia e que vai nos ajudar muito a tratar os pacientes de maneira mais adequada e com mais segurança. E, doutor Gilberto, a gente tem muitas pessoas chegando todos os dias, né? Para quem está nos assistindo aqui hoje pela primeira vez, como é que funcionam os procedimentos que o senhor realiza de cateterismo cardíaco? O cateterismo cardíaco, na realidade, a gente se refere a um exame diagnóstico, em que existe uma suspeita de que o paciente tem alguma obstrução em alguma artéria coronária, que são as artérias que irrigam o músculo cardíaco. Então a gente faz o cateterismo para confirmar essa suspeita e, mais do que isso, identificar aonde, se é mais de uma coronária ou não, se é mais de uma lesão ou não, para aí poder planejar num segundo momento o tratamento. Já o cateterismo terapêutico, vamos dizer assim, no qual a gente faz um tratamento, é chamado medicamente de angioplastia coronária, com implante de stent. Então seria uma outra modalidade de cateterismo que a gente não vai fazer apenas uma imagem para diagnóstico, mas a gente vai tratar um problema cardíaco importante, que pode ser obstrução de coronária e podem ser problemas cardíacos de outra natureza também. E, doutor Gilberto, agora a gente percebe aí nesse final de ano, né, muitos eventos, muitas alimentações excessivas, consumo de bebida alcoólica, muitas festas e comemorações, né? A gente tem algumas dicas, assim, para deixar para a audiência para esses próximos dias que vêm por aí? Acho que a principal dica é o seguinte: o final do ano não é o fim do mundo, né? A gente não deve parar de fazer as coisas que a gente faz normalmente. Então, o cuidado com a saúde é fundamental. Não exagerar do álcool, porque o álcool em excesso, ele é calórico, aumenta a pressão arterial. Então, tudo são coisas que não são boas para o nosso coração. Segundo, manter a rotina de atividade física também, embora seja um período de festas e etc. É importante a gente manter a atividade física, nem que sejam caminhadas diárias, tá? E o terceiro ponto importante é cuidado com a alimentação. Evitar excesso de consumo de gorduras, de carboidratos, que a gente sabe que são prejudiciais à saúde cardiovascular. Então, basicamente, manter cuidados que a gente deveria ter o ano inteiro. E mais importante que tudo, se tiver que tomar uma resolução de ano novo, tome a resolução de parar de fumar. Esse é o momento, talvez, melhor do ano para fazer isso. Com certeza, doutor Gilberto, a gente tem spoiler para a semana que vem, o senhor vem presencial semana que vem. Semana que vem a ideia é a gente responder a dúvidas da audiência, né, ou questões que surgirem, né, ao longo dessa semana. Com certeza, então já fica o convite, quem tiver dúvidas aí sobre cardiologia, manda para a gente que semana que vem o doutor Gilberto estará aqui ao vivo para responder aí todas as questões.